Boa tarde. O problema de pesquisa sobre o qual vamos falar é intoxicação alimentar e ingestão dos baiacus por humanos. Qual a relação? Nosso grupo é constituído pelos integrantes Alisson Carvalho, Anatália Santos, Gabriel Sampaio, Josiane Alcântara e Juliana Tosta. Os peixes conhecidos como baiacu possuem uma toxina chamada tetrodotoxina, conhecida por ser potente e extremamente prejudicial para os seres humanos. O baiacu é muito apreciado em algumas regiões do Brasil, porém, não é incomum que o peixe seja manejado de forma incorreta por pescadores, sem haver a retirada das partes do corpo onde se concentram as toxinas, o que leva a casos de intoxicação alimentar que possivelmente podem levar à morte. Um dos objetivos desse projeto é entender os motivos das intoxicações alimentares provindas do baiacu. As doenças transmitidas por alimentos, a DTaS no Brasil, são representadas como os maiores impasses de saúde pública no mundo contemporâneo. No país, poucos estados e municípios possuem controle estatístico sobre a ocorrência de surtos de DTA. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde sobre o perfil epidemiológico das doenças transmitidas por alimentos e água no Brasil, de 2009 a 2018, apontou dentre os alimentos listados em surto de DTA o pescado, como estando envolvido em 2,1% dos casos ocorrentes no país. As DTAs veiculadas pelo pescado podem ser causadas por agentes biológicos, químicos e físicos, sendo que as biotoxinas são responsáveis por um número substancial de agravos relacionados com o consumo de pescado, com destaque à tetrodotoxina. As doenças transmitidas por alimentos são representadas como os maiores impasses de saúde pública, sendo que os alimentos e água são meios para a propagação dos agentes patogênicos na maioria dos casos. Ademais, as doenças que são transmitidas por alimentos podem se manifestar na forma de infecções, intoxicações e intoxicações alimentares. As intoxicações alimentares acontecem normalmente quando alimentos que possuem toxinas presentes em bactérias e fungos são ingeridos, como no caso de alguns peixes. O baiacu é um peixe pertencente à ordem Tretodontiformes e agrupado nas famílias Tetradontidae e Diontidae. Ele é distribuído em regiões circuntropicais oceânicas, sendo que a maior parte dos indivíduos desta ordem é encontrada em zonas costeiras de águas tropicais, e apenas 14 espécies são presentes em águas doces. O consumo desse peixe no Brasil é bem apreciado em algumas regiões do país, e as principais espécies consumidas são baiacu-araras ou baiacus lisos, e os baiacus pintados. Eles possuem presença de toxinas, tem como distribuição os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, possui maxilas modificadas, possui o ato de inflar sob situação de estresse e a localização das toxinas presentes são nas vísceras, baço e pele. Nós fizemos esse trabalho, pois estudar a relação entre a intoxicação alimentar e o consumo de baiacus é de extrema importância. Isso é visto no alto consumo do baiacu em algumas regiões do Brasil e a presença da neurotoxina tetrodotoxina, que é considerada uma das toxinas aquáticas mais mortais, já que ela causa paralisia muscular e possivelmente a morte por insuficiência respiratória. Quando levamos em conta casos como o de Bangladesh, em que 141 pessoas foram hospitalizadas e 24 morreram pelo consumo do baiacu, se vê a importância de analisar os motivos dos casos de intoxicação no Brasil, para podermos impedir uma situação parecida. O objetivo geral do nosso trabalho é identificar as consequências da intoxicação alimentar causada pela ingestão humana da tetrodotoxina presente nos baiacus. E os objetivos específicos são avaliar formas de reduzir os casos de intoxicação alimentar causada pelos baiacus, mostrar como uma possível falta de conhecimento sobre a toxicidade presente nos baiacus pode contribuir para o aumento dos casos de intoxicação,
Analisar a ausência de outros recursos alimentares para os pescadores com vulnerabilidade socioeconômica que prevalecem na região escolhida para o estudo. Como os baiacus são bastante utilizados como fonte de alimento em diversas regiões do Brasil, isso acaba agravando os casos de intoxicação causados pela ingestão da tetrodotoxina presente nos baiacus. E o modo como a limpeza do baiacu é feita não é suficiente para neutralizar a toxina que, quando ingerida, pode levar à morte da pessoa. Uma questão relevante para ser analisada sobre a intoxicação alimentar causada pela ingestão do baiacu é que ela também poderia estar relacionada à situação socioeconômica de algumas famílias de pescadores que utilizam esse peixe como forma de sobrevivência. Muitas famílias, principalmente de pescadores que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não possuem outra forma de adquirirem o alimento, fazendo a utilização principalmente dos baiacus sem que haja a mínima preparação para a retirada da toxina do peixe. Como exemplo dessa relação, pode ser citada um caso de intoxicação pela toxina do baiacu, que acabou levando à morte de uma criança, tendo em vista que uma das partes que contém uma grande quantidade da toxina, que foi justamente as vísceras, teria sido utilizada como forma de alimento para a criança. Isso porque essa família de pescadores vendiam os filés do peixe, que, apesar de apresentar um potencial de menor concentração da toxina, ainda é possível que ocorra envenenamento. Esses filés eram vendidos por um preço razoável, enquanto que os subprodutos do peixe, contendo a toxina, eram utilizados por eles como forma de alimento. Mas que medidas poderiam ser tomadas para evitar os casos de intoxicação causados pela toxina? Orientar principalmente os pescadores a realizar a limpeza correta do baiacu. É possível analisar que, apesar do baiacu ser bastante utilizado como alimento em várias regiões brasileiras, ainda existe uma total ausência de informações sobre a possibilidade de intoxicação por parte dos pescadores e seus familiares. Isso acaba sendo uma contradição, tendo em vista a experiência adquirida pela população local ao longo dos anos de prática pesqueira. No entanto, os cuidados com a limpeza correta para a retirada das partes contendo toxina não são realizados por eles. Retirar e não consumir as partes do peixe contendo a toxina, levar informações acerca do risco de morte causada pela intoxicação da toxina. A comercialização do baiacu não é proibida no Brasil, mas é necessário que haja muito cuidado quando for administrado, desde a pesca até o preparo do peixe, por causa da presença da toxina. As espécies de baiacus utilizadas na alimentação devem ter o seu preparo feito por pessoas habilitadas para a retirada das partes tóxicas, tendo em vista que muitas pessoas que fazem utilização desse peixe desconhecem o risco causado pela ingestão do baiacu e também não possuem nenhum tipo de qualificação profissional para realizar a correta retirada das partes da toxina. A disseminação de informações sobre o problema, principalmente para aqueles que desconhecem o risco iminente da toxina, é bastante importante, tendo em vista que, apesar dos casos de intoxicação causada pela toxina do peixe não ser muito registrada no Brasil, mesmo assim, os casos de intoxicação acontecem e precisam ser evitados. E essas são as nossas referências, e muito obrigada.